Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso maravilhoso e eterno Deus. Hoje vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 13 em diante. Mas antes, vamos falar com Deus através da oração. Deus poderoso, Deus de glória, bondoso, misericordioso, Deus de amor, de bondade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Purifica as nossas vidas, Pai, nossas mentes e nossas orações. Continua abençoando as nossas vidas, nossas famílias, Pai. A nossa família pertence ao Senhor. Abençoa, Pai, essa vida, essa família, Pai, que está ouvindo esse vídeo. E as bênçãos do Senhor, Pai, esteja nessa vida, nesse lar, nessa casa, nessa família. Pai, e o Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Senhor. Pai, eles estão precisando, Pai, de um socorro. Eles estão precisando de uma cura, Pai. Eles estão precisando, Pai, de algo sobrenatural. E o Senhor venha, Pai, trazer de uma maneira especial, Pai. E o Senhor venha abençoar de uma maneira especial. Continua abençoando, Pai, essas famílias. Continua abençoando essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do 13, Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, Jesus estava, um homem estava no meio da multidão, Jesus estava ensinando. Nesse ponto, o homem estava no meio da multidão e lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão e reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele, homem, naquela época, o irmão mais velho e era responsável pelo inventário. E certamente eles estavam tendo problemas, né? Geralmente problema familiar, onde envolve dinheiro, onde envolve bens, né? Geralmente tem esse problema. E tem pessoas que são muito apegadas a bens, tem pessoas que são apegadas a dinheiro, né? Mas quando Jesus falou assim, homem, Jesus não falou de uma maneira ariosa, né? Jesus mostrou para ele, e Jesus ele estava vendo a lei dessa questão da herança. Quantas pessoas têm que estar pedindo a herança de pais vivos, né? Herança nós sabemos e os filhos têm direito quando os pais morrem, falecem. Mas tem muita gente pedindo herança ainda com os pais vivos. Isso é muito errado. Isso é avareza. E a Bíblia condena a avareza. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus entendeu e o problema deles não era dividir a herança. O problema deles estava na oração, na avareza, no amor aos bens, no amor ao dinheiro. E Jesus, ele viu isso, né, de fora. Ele é poderoso para ver isso, para fazer essa leitura. E Jesus, ele percebeu que o problema deles era a avareza. Eles eram avarentos. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está alertando, está dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não, a pessoa pode ter carros, asas, pode ter nome escrito lá nas famas, pode ter muitas famas, mas isso aí não é dizer que a pessoa vai ser salva, a pessoa está liberta, a pessoa está transformada. Para a pessoa ser salva, liberta, transformada, ela precisa ter humildade, reconhecer e precisa de Jesus. E só há salvação em Jesus. E só há um caminho e leva a Deus, e é Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo que a vida não é isso não. A vida não é só você ter bens e riquezas e tá tudo bem, não. Quantas pessoas é milionário e não dorme de noite? Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não tem sossego, não tem paz? Não consegue deitar no travesseiro e dormir, né? Então, não é errado ter dinheiro, não. É errado ter amor aos bens, é ser avarento. E lhes proferiu, aí Jesus ainda lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu abundância. Parábola, ele está comparando algo, ele está contando uma história e pode vir a acontecer. É verídico, eu não sei, mas pode acontecer. O campo de um homem rico produziu abundância, Jesus falando. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: e farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava dizendo que ele estava muito rico, ele estava com uma abundância de bens, né? E disse, o homem mesmo falando a si mesmo: farei isto, destruirei os meus celeiros
reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele disse, eu vou derrubar esse armazém, vou derrubar esse galpão, vou fazer um galpão bem maior, e vou recolher todos os meus bens, e vou recolher todos os frutos, e vou encher, vou lotar de frutos nesse lugar. Então, ele dizendo, né? Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele disse, ele tinha tantos bens para muitos anos, ele não ia precisar mais trabalhar. Né? Ele ia dizer a alma dele que estava farto, tinha muito, né? Tinha de tudo e tinha muitos bens. Né? Ele podia viver muitos anos, ele tudo. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tens preparado para encerrar. Né? Ele disse, e tinha tudo, a alma dele estava farta, mas aí Deus, né, Jesus disse, e se Deus pedir a alma dele essa noite? Para encerrar a alma dele, porque a alma a gente tem que decidir em vida, onde a gente é morar, é passar a eternidade com Cristo no céu, né? Ou então tem outro caminho e não é bom. Né? A eternidade sem Deus, a eternidade sem Cristo. E a Bíblia diz, e é o inimigo das nossas almas. Então não é bom, é melhor você escolher passar a eternidade com Cristo e escolher vida. Assim é o entesoura para si mesmo, e não é rico para um Deus. Aí ele disse, e assim é a pessoa, e tem os tesouros, né, tá assim, para ele mesmo, e ele não é rico para um Deus. Ele não fez nada que agradasse a Deus. Ele podia dar aos pobres, ele podia se render ao Senhor, ele podia ser humilde, né? Ele podia reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Ele podia entregar a vida dele a Deus, entregar a vida dele a Cristo. Mas tem muita gente, infelizmente, existem muitas pessoas que se apegam aos bens, né? E tem os nomes escritos nas passarelas, e tem status, e tem famas. Essas pessoas, elas acham e não precisa de mais nada e não precisa de Deus. Engano puro. Todos nós precisamos de Deus. Existe um vazio em nossa oração e só é preenchido por Cristo. Tem pessoas que saem, bebem, fica de ressaca, sente o vazio. Naquele momento, a alegria, né, a gente sabe, é passageira, mas está alegre, está no momento, eles estão achando o máximo. Mas depois que passa aquele momento, ele sente a tristeza, ele sente o vazio. E esse vazio só é preenchido por Deus. Então, amados, cuide daquilo que você tem, do importante para você, sua família, seus filhos, né, seus parentes. Não deixe isso correr para suas mãos. Não deixe eles se perderem. Lute por eles, ore, faça jejum, declare, profetize na vida deles. Nós, mães, temos autoridade sobre a vida de nossos filhos. Nós, pais, temos autoridade sobre a vida de nossos filhos. Nós temos que orar, Jesus guarda, Jesus livra, Jesus, meu filho, eu profetizo, e meu filho é um pregador da tua palavra. Eu profetizo e meu filho é um missionário, é um pastor. E nós devemos profetizar, amados. Devemos criar nossos filhos no caminho do Senhor, ensinar eles a verdade. E isso aí não garante que quando eles estiverem de maior, eles vão ter a própria vida deles, vão fazer escolhas. Mas eu peço a Deus todos os dias, Deus, a escolha de Efraim seja o Senhor. E tudo Efraim vier escolher e o Senhor esteja presente, o Senhor direcione. Não deixe Efraim faça nada sozinho, com a direção dele. Mas o Senhor venha guardar, livrar, né, transformar a vida de Efraim. Ele continue sendo esse homem, ele está se tornando, mas ele busque ao Senhor. E ele viva para a glória de Deus, e ele se apegue a Deus. Porque essa vida é passageira, e Jesus Cristo está voltando. Jesus vai voltar para buscar a igreja. E nós sejamos prontos, né? Eu lendo essa passagem, eu lembrei também daquele homem paralítico, e os amigos desceram ele pelo telhado. Ele era paralítico. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus viu além da paralisia física. Jesus viu o coração dele. Né? Jesus disse, o Senhor, você está perdoado. Então, amado, se você tem uma ferida, se você tem uma tristeza no coração, uma angústia, entregue para Deus, peça para Ele limpar o seu coração. Viu? E se você tiver uma depressão, triste, fale para Jesus e você precisa dele na sua vida, entregue sua vida para Cristo. E ele vai te fazer feliz, ele vai trazer alegria de volta. Você vai ter esperança de vida eterna,
esperança de estar com Cristo. O Deus, ele vai escrever uma nova história na sua vida. Então, se você está depressivo, angustiado, triste, oração magoado, ferido, abra a sua oração e perdoe. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Né? Nós devemos perdoar. Eles nos machucam, nós machucamos também, devemos pedir perdão. Então, e o perdão, amados, liberta. O perdão é uma coisa assim maravilhosa. É ruim, é chato você ter que pedir perdão, mas quando você pede, você sente uma leveza, você sente uma tranquilidade. Isso aí vai lhe fazer bem. Perdoe. E não perdoa, fica doente, fica amargurado, fica murmurando, fica reclamando e termina perdendo as bênçãos. E hoje você peça perdão a Deus, peça a Deus e ure o seu oraçãozinho, peça a Deus e entre na sua mente e purifique sua mente, seu coração, suas mãos. E você peça a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você está afastado do caminho do Senhor, renove essa aliança. Volte para Jesus, Jesus está te esperando de braços abertos. Deus te abençoe, Deus te ama, não esqueça disso. Venha para Jesus, ele está de braços abertos te esperando. Venha, filho amado, assim diz Jesus. E Deus te abençoe tua casa, tua família, e as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. E você continue orando, louvando, ouvindo pregações, pedindo a Deus para falar com você através da leitura da palavra, mas aí você vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, fale com Jesus, converse com Ele em oração, entre no seu quarto, feche a sua porta e fale tudo para Jesus e você está sentindo a angústia, e você está sentindo a preocupação, e você está sentindo, e Ele vai abrir as portas para você, e Ele vai te receber de braços abertos. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.